Como blindar a sua mente de ataques espirituais orando em Efésios 6? Você sabia que a leitura da Bíblia é uma oração eficiente? Quando você ora pautado e baseado na Bíblia, você toma posse das promessas de Deus e você se fortalece no Senhor, blindando a sua mente, blindando o seu coração. Quero narrar como eu aprendi a ter a minha mente blindada no Senhor e também mostrar para você algumas passagens bíblicas a qual nos traz a convicção de que realmente o Senhor não apenas salva a nossa alma, como também guarda a nossa mente. Na minha caminhada cristã, não foi apenas uma vez, mas foram várias e várias vezes, irmãos. Eu sofri ataques na mente, pensamentos intrusos, muitas das vezes pensamentos que não vinham do Senhor. Pensamentos assim, eu já cheguei a pensar, sendo crente, batizado, eu cheguei a pensar, será que Deus existe mesmo? Falo sério, pensamentos dessa forma que vinha contra mim. Pensamentos que colocavam dúvida na minha chamada, colocavam dúvida na minha salvação. Mas, a partir do momento que eu me posicionei como filho de Deus, as coisas mudaram. E hoje, não estou dizendo que eu não posso sofrer esse tipo de ataque, porque a Bíblia diz que nós não podemos menosprezar os ardis do nosso adversário. Mas hoje, nós estamos alcançando uma maturidade espiritual e esse é o desejo de Deus, que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento dele, a fim de que nós venhamos ser aperfeiçoados. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em nós há de nos aperfeiçoar até aquele grande dia. Filipenses 1:6. Então, a partir do momento que eu aprendi isso, o Senhor ele tem me fortalecido e tenho conseguido blindar a minha mente. Muitas das vezes eu sofro, padeço, mas o Senhor tem me fortalecido por meio deste caminho. Talvez você tenha sofrido muito com isso. Você já é crente, você já é batizado, você toma a Santa Ceia, você até mesmo evangeliza, você até mesmo já recebeu o batismo com o Espírito Santo, mas você sempre sofre com esses pensamentos intrusos, pensamentos de desânimo, pensamentos de dúvida acerca da tua salvação, pensamentos de dúvidas acerca das promessas de Deus, pensamentos de dúvidas acerca da sua santidade. Muitas das vezes, essas coisas são lançadas sobre a tua mente e perturbam a tua mente. Uma vez, eu me recordo que eu fiquei mais ou menos uma semana com um pensamento intruso na minha cabeça se eu havia recebido o perdão de Deus ou não por uma falha que eu havia cometido. E eu fiquei desesperado porque eu achava que Deus não havia me perdoado daquele pecado. E fui para um culto, conversei com um missionário que inclusive está em Senegal, e uma palavra que ele me deu esclareceu a minha mente, aquilo foi o Espírito Santo de Deus, e eu saí daquele lugar leve, eu saí daquele lugar em paz. Porque a Bíblia diz, ou há alguns tipos de pecado, que não se há perdão. E o mais comum é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu narrei a minha situação para esse irmão e ele disse, irmão, vai em paz. Porque a palavra diz assim, assim e assado. E naquele momento, eu tive a percepção da garantia da palavra de Deus. Vamos falar de mente. O porquê que muitas das vezes eu andava totalmente perdido? Por não me atentar para a palavra de Deus. E muitas das vezes eu fechava a minha mente com coisas que não provinham do Senhor, coisas que não eram de Deus. Por exemplo, muitos cristãos, eles assistem filmes de terror, eles veem séries com conteúdo adulto, eles consomem músicas seculares com palavras torpes, eles enchem a sua mente com coisas que não provêm. E aí quando vem a batalha, quando vem a luta, a mente deles não estão preparadas. Talvez é isso que você tem enfrentado. Ou talvez esse é o motivo e a causa da sua mente ser um alvo fácil para o adversário das nossas almas. Se esse não for um problema, há um outro problema. Muitos crentes acham que é só orar. Orar é muito bom. Orar é uma bênção. Mas a Bíblia vai dizer que o que nos santifica é a oração e a palavra. Nós somos santificados pela oração e pela palavra. O que Pedro diz quando há a instituição de diáconos, se não me engano, em Atos 6? Mas nós iremos perseverar na oração
e na palavra. Então não há como separar a oração da palavra e a palavra da oração. Se você só orar, você vai ter muita graça e pouca luz na cabeça. Se você ficar muito na palavra, mas não tiver oração, você vai ter muito conhecimento, mas não vai ter fogo dos céus. Então a palavra e a oração caminham juntas. E o jejum mortifica a nossa carne, para que Deus venha esclarecer ainda mais a nossa mente. Então a palavra de Deus é aquilo que traz luz para as nossas mentes. A Bíblia vai dizer, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quero ler um texto também aqui para você entender o porquê que você sofre ataques espirituais. É porque você ainda não tem uma mente solidificada na palavra de Deus. Você precisa guardar a palavra de Deus no seu coração. Você precisa ter fé na palavra de Deus. Você precisa se encher da palavra de Deus. Palavra é luz. O salmista vai dizer: luz para o meu caminho é a tua palavra. Então a palavra é aquilo que esclarece a nossa mente. Quero ler um texto que se encontra em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, que vai dizer assim, olha, não andem ansiosos. O que é ansiedade? Medo. Ansiedade nada mais é do que um medo exagerado de alguma coisa. Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Então, no versículo 5, a palavra de Deus vai dizer que nós não devemos ter medo, nós não devemos andar ansiosos. A Bíblia vai dizer que nós devemos ir para a oração. E após orar e entregar diante dele as nossas ansiedades, a Bíblia vai dizer que a paz de Deus, que excede todo entendimento, ou seja, nós não podemos compreender esta paz, ela irá preencher os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Mas segura aí que tem o versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que o nosso pensamento deve estar em coisas boas, naquilo que é justo, naquilo que é puro, naquilo que é amável. Mas aí você se assenta no seu sofá e começa a assistir coisas que não provém, ou começa a ouvir coisas que não provém, e isso vai preenchendo a sua mente. E aí você preenche a sua mente com coisas ruins. Não são coisas justas, não são coisas puras, não são coisas amáveis. E com isso o inimigo ele acha a brecha, como a sua mente não está firmada na palavra, ele acha a brecha para colocar pensamentos intrusos. Como por exemplo, vou dar só um exemplo básico aqui de uma experiência pessoal. Fomos orar por uma pessoa, infelizmente manifestou-se ali um espírito maligno na vida da pessoa, e a pessoa disse, olha, eu vou te matar. Só que a Bíblia diz, 1 Samuel 2, 5 e 6, o Senhor é quem dá a vida e tira a vida, faz descer da sepultura e faz subir dela. Quem decide se eu vou viver ou se eu vou morrer é Deus. A minha vida está nas mãos dele. A palavra diz que nem mesmo um pássaro cai do céu sem a sua autorização. Então, se eu colocar isso na minha cabeça, olha, o inimigo vai me matar, aquele pensamento intruso vai me perturbar. Sendo que a palavra de Deus me dá garantia que é Deus quem guarda a minha vida. Que é Deus quem decide se eu irei ir ou se eu irei ficar. Está nas mãos dele, ele é soberano sobre a vida, ele é o criador dos céus e da vida. Então talvez esse pensamento aí tenha entrado na sua mente, olha, eu vou te destruir, eu vou te matar. Pensamentos que vêm, olha, você tem até pessoas que colocam pensamentos de enfermidade, olha, eu estou doente. Então esses pensamentos são pensamentos intrusos, é lógico, nós ficamos doentes, mas é só fazer um exame e constatar. Mas existem enfermidades que são espirituais, porque a pessoa coloca aquilo na cabeça. E a falta disso é o quê? É luz na mente. Como é que Jesus vence a batalha espiritual? Eu já vou orar em Efésios 6, irmãos. Calma aí, que Deus está falando. Como é que Jesus vence a batalha em Mateus 4? O inimigo diz para ele, olha, transforma essas pedras em pães. E o que é que Jesus fala? Está escrito.
Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele manda Jesus saltar do pináculo e Jesus mais uma vez retruca dizendo, olha, não tentarás o Senhor teu Deus. Então como Jesus vence aqueles pensamentos intrusos, blindando a sua mente. A mente de Jesus, o Filho de Deus, estava permeada pela palavra, pela Escritura. E quando nós blindamos a nossa mente com a palavra, quando nós nos agarramos, aí você diz, eu não aceito. Talvez venha aquele pensamento intruso, não aceito. Porque a palavra diz assim, assim e assado. Olha, a sua família não vai sobreviver, não. A palavra diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Agarre-se na palavra. Agarre-se. Agarre-se. Vamos estar orando Efésios 6 todas as vezes que você tiver um pensamento intruso. Você pode ler o Salmo 91. Você pode ler até mesmo esse texto de Filipenses 4, 5, 6 e 7 e 8. Você pode ler outros salmos, Salmo 23, por exemplo, Salmo 3, o 23 e o 3, que são salmos onde expressa a proteção de Deus. E Efésios 6, ele nos traz essa garantia. A partir do versículo 10, vamos estar orando, eu quero orar pela sua vida. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Deus, eu oro para que o Senhor me fortaleça na força do seu poder. Porque em Ti nós temos segurança. O Senhor é a nossa força. Faça desse teu servo e da tua serva a força dele. Fortaleça ele no Senhor. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Senhor, nos revista da tua armadura, nos proteja, Deus, nos cubra com teu sangue, manifeste o seu poder e a sua graça sobre as nossas vidas, para que não sejamos alvos fáceis das astutas ciladas do inimigo, que nós venhamos estar assegurados e fortalecidos em Ti. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as hostes, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Senhor Jesus Cristo, a minha luta não é contra o homem. A minha luta não é contra aquela mulher ou contra aquele homem. A minha luta é contra as hostes infernais da maldade, é contra o adversário da nossa alma. Eu não posso vencê-lo na minha força, Senhor, mas em Ti, fortalecido no Senhor, nós poderemos resisti-lo, porque está escrito, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então eu me sujeito diante de Ti, ó Senhor, neste momento, para que a Tua força e a Tua graça estejam sobre mim, para que em Ti eu esteja escondido. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Ainda que chegue o dia mau, que o Senhor possa me fortalecer na Tua presença, que o Senhor possa, ó Deus, me sustentar na Tua presença, para que quando o vento vier, quanto as intempéries da vida vier, eu esteja fortalecido no Senhor. Irmãos, como é maravilhoso orar com a Bíblia. Olha como Deus vai falando, olha como Deus vai trabalhando. Olha como Deus, Ele vai abrindo o nosso entendimento. Estais, pois, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Deus, a Bíblia diz que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então a Tua verdade está na palavra. A Tua justiça está na palavra. Me revista de toda a verdade. Me santifique, ó Deus. Que a Tua justiça esteja em mim. Irmãos, onde nós podemos encontrar a verdade? Em Jesus. Onde nós podemos encontrar a justiça? Em Jesus. Senhor Jesus Cristo, que eu possa andar em verdade diante de Ti. Que eu possa andar em justiça diante de Ti, para que o Teu testemunho, a Tua graça, se manifeste por meio da minha vida. E calçado os pés na preparação do Evangelho da paz. Que a Tua paz, que as Tuas boas novas, que as Tuas promessas estejam consolidadas no meu coração. Estejam plantadas no meu coração. Que esta paz que excede todo entendimento preencha todo o meu ser, toda a minha vida. Que esta paz invada a minha casa, invada o meu ser, ó Deus. Que o Senhor me guie nas Tuas veredas, Senhor Jesus. Que o Senhor me mantenha nas Suas veredas e que de lá eu não saia. Tomando sobretudo o escudo da fé, eu oro como aquele homem. Aumenta a minha fé, fortaleça a minha fé. Sabemos que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir da Tua palavra. Fortaleça-me, Deus. Ajuda-me, Deus, a vencer as minhas fraquezas, a vencer esses pensamentos intrusos, porque eu creio na Tua palavra. Tomando sobretudo o escudo da fé com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno.
E agora, Deus, toda seta, todo pensamento contrário, todo pensamento intruso que vem contra a minha vida, caia por terra em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho. Deus, que o Senhor venha, Pai, me abrir as portas da Tua palavra. Deus, que o Senhor venha, Deus, me fortalecer no homem interior, no Espírito, para que eu esteja pronto diante de Ti. Que o Senhor venha me revestir de toda a graça, de toda a virtude, de todo o poder. Que o Senhor abra o meu entendimento para que eu possa compreender mais de Ti e mais da Tua palavra. Deus, venha, Deus, me fortalecer no Senhor, na verdade, na justiça, na paz, com a fé. Manifesta Seu poder e Sua graça sobre a minha vida, em nome de Jesus. Então, como ter uma mente fortalecida? Me alimentando da palavra. Se você tem dificuldade para ler a Bíblia, leia Salmos, leia Provérbios, leia Eclesiastes, leia os Evangelhos e peça para Deus ir blindando a sua mente. Peça para Deus ir preenchendo a sua mente com a santa palavra dEle, a fim de que a palavra esteja gravada na tábua do teu coração. E quando a sua mente estiver preenchida da palavra, você vai perceber que a sua visão do mundo espiritual, a sua visão das coisas será uma visão totalmente diferente. Então esse foi o vídeo de hoje, meus irmãos. Espero que você tenha compreendido este vídeo, compreendido essa oração, e que nunca mais você se permita ter esses pensamentos intrusos. Que você possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor.